Graça e paz, minhas irmãs. Estamos aqui para mais uma semana juntas, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida dos ouvintes, né? Onde nós não sabemos aonde vai chegar esse vídeo, mas que junto dele chegue também a graça, a bênção, a misericórdia de Deus também chegue aí dentro do lar de cada um daqueles que estão ouvindo. Para esta semana nós temos um tema maravilhoso, chamados para nascer de novo. Então, o nosso texto base está aqui em João, capítulo 3, e o versículo 3 que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós olhamos para Nicodemos, nós vemos que Nicodemos ele é um fariseu, ele é mestre também. Então, ele é príncipe dos judeus e ele vem ter a noite com Jesus. Por algum motivo, Nicodemos ele busca ter esse encontro com Jesus à noite. Nós sabemos que aonde Jesus está, há multidões de pessoas, sempre tem alguém cercando Jesus, sempre tem alguém buscando algo de Jesus, querendo estar próximo a Jesus, e ele acha por bem à noite ter com Jesus. Com certeza ele teve um motivo, uma razão, a qual o texto não nos deixa muito bem claro, e ele foi e disse a Jesus: Jesus, eu sei que, chamou-o de Rabi, disse: eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. Era Nicodemos reconhecendo que Jesus era muito mais do que mestre, ele era o Filho de Deus. Sendo filho de Deus, somente sendo filho de Deus, para poder fazer todos os sinais que Jesus fazia, tantas curas, tantos milagres que Jesus fazia, tudo aquilo que ele ensinava. E a palavra diz que ele não ensinava como os escribas e como os fariseus, não, ele ensinava com poder, ele ensinava, sabe, e as pessoas sentiam através dos seus ensinamentos, as pessoas entendiam, compreendiam a mensagem do evangelho, aquilo que o Senhor queria passar, aquilo que o Senhor queria ensinar através das parábolas, através dos seus ensinamentos. E Jesus não ensinou só com palavras, nós sabemos que Jesus ensinou com sua própria vida, com tudo aquilo que ele fez, com tudo aquilo que ele viveu. Jesus estava em constantemente ensinando, não só os discípulos, mas todos aqueles que o cercavam, todos aqueles que caminhavam junto, que iam ter com Jesus. Então Nicodemos é um desse, e Jesus ele vai dizer a Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo, né? Então Nicodemos ali ele vai indagar o Senhor e ele vai dizer: como pode um homem sendo velho entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo, né? É uma pergunta assim que um homem que quer entender, que quer compreender. Eu entendo Nicodemos, ele quer entender como se dá esse novo nascimento. Nós sabemos que o processo do novo nascimento é o processo da regeneração, que nós trabalhamos e estudamos tanto dentro da palavra de Deus, né? Nós sabemos que à medida que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós cremos, né? E assim nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, confessamos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. Nós, à medida que nós fazemos isso, nós somos regenerados, é um processo que Deus opera em nós por meio do seu Espírito Santo. Nós somos reconciliados com Deus, nós temos ali, acontece um novo nascimento nas nossas vidas, né? Nós somos declarados filhos de Deus, sabe? Nós somos declarados justos, não porque nós somos justos, mas por toda a justiça que Cristo conquistou por nós. Os nossos pecados são perdoados. Então o processo de regeneração é um conjunto de muitas coisas que acontecem no ato da nossa conversão. Então Jesus está dizendo para ele: olha, Nicodemos, é necessário, Nicodemos. Ele tinha tanto conhecimento, ele era mestre, era um homem que conhecia as escrituras muito bem, mas Jesus está dizendo para ele: olha, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. É necessário que você nasça da água e do Espírito. Ele vai entender, ele vai compreender que não era o fato de entrar novamente no ventre da mãe e voltar a nascer de novo, não. No processo de novo nascimento, Deus nos dá uma nova oportunidade, é um novo tempo, é como se Deus apagasse o nosso
pecado, nosso passado de dores, de tantas tragédias, de tantos problemas, né? E nos desse a oportunidade de escrever uma nova história, de viver algo novo na sua presença, sabe? Somos perdoados, nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, Deus não se lembra mais, Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar. Isso é novo nascimento, é um processo que se dá de dentro para fora, né? O novo nascimento, assim como o processo de santificação, ele não é exterior, ele é interior, ele começa de dentro para fora. A santificação também é de dentro para fora, à medida que nós vamos, sabe, nascendo de novo, à medida que nós somos regenerados, à medida que o Espírito Santo vem habitar em nós, vem morar em nós, à medida que ele vai nos ensinando, vai nos convencendo, porque ele não é só consolador, ele é o nosso mestre também, ele nos ensina, ele caminha conosco, né? Ele nos ajuda, ele ora por nós, ele intercede por nós, ele está conosco todos os dias, sabe? Então, ele nos ajuda nessa nossa caminhada. Então, esse processo ele se dá de dentro para fora e nós vamos mudando, é algo natural, nós vamos melhorando a cada dia. Isso é processo de regeneração nas nossas vidas. Assim como Nicodemos, nós somos chamados a nascer de novo, né? Todo dia Deus nos dá a oportunidade de viver coisas novas, de fazer coisas novas, sabe, de melhorar, de crescer, de avançar, de romper. Nicodemos, ele teve que entender isso, mesmo sendo mestre, tendo tanto conhecimento, né? Aí Jesus lá no 5 ele vai dizer para Nicodemos, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o nascer de novo, nós sabemos que é o processo de regeneração, o nascer da água é a obra purificadora que o Senhor faz por meio do seu Espírito Santo. Nós somos lavados, né? Nós recebemos uma lavagem, a lavagem da regeneração que assim nós falamos, que está lá em Tito 3,5, e nós vamos aí passar por este processo, nós somos limpos, a palavra de Deus também, ela nos purifica, à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos sendo livres, sabe, nós vamos deixando os maus hábitos, sabe, nós vamos parando de fazer aquilo que a nossa carne quer, porque Jesus vai dizer, olha, o que é nascido de carne é carne, nós somos carne, a nossa estrutura, todo o nosso ser, né, mas em nós, dentro de nós, há uma alma, há um espírito, né? E nós precisamos entender que nós também precisamos nascer desse espírito. Então, esse processo de regeneração promove um novo nascimento nas nossas vidas, né? Então, Jesus vai dizer para ele, olha, aquele não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo para ele, olha, aquele que é carne, ele corre para as coisas da carne, ele se inclina para as coisas da carne, ele quer satisfazer a sua carne, os seus desejos, as suas paixões, mas aquele que é nascido do Espírito é diferente. Assim como o vento sopra e ele é invisível e nós não vemos, mas nós sentimos, ouvimos o seu soar, né? O seu barulho, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós estamos aqui, mas amanhã Deus nos pega, nos leva para outro lugar, Deus nos conduz, Deus nos direciona, é como um vento. Às vezes nós, o Espírito Santo operando e agindo nas nossas vidas, ninguém está vendo, porque ele habita em nós, mora em nós, faz morada em nós, nós somos templo do Espírito Santo e nós estamos às vezes no meio de uma multidão, no meio de pessoas e o Espírito Santo fala conosco, brada dentro do nosso ser e nós entendemos, é a voz do Espírito Santo, nós reconhecemos essa voz doce, mansa, suave, que nos direciona, que nos impulsiona e nos leva para onde o Senhor quer que nós esteja, nos tira de lugares, nos tira de ciclos de pessoas, nos tira de amizades, nos leva um pouquinho mais além, mais à frente. Esse é o nascido do Espírito. Ele não vive mais inclinado à carne, não, ele se inclina para as coisas do Espírito, ele tem desejo de adorar a Deus, ele tem desejo de orar, de ler a palavra, de meditar, ele tem desejo de, sabe, se consagrar, de estar cada dia mais na presença do Senhor, de ir para a casa do Senhor adorar, ele tem prazer, é gostoso
gostoso estar na presença do Senhor. Esse é aquele que nasceu, sabe, do Espírito, da água do Espírito, que já foi lavado, que já foi limpo, que já recebeu vestes novas, limpas, sabe? Deus mudou a mente, Deus mudou o coração, teve uma regeneração na sua mente, sabe? Não se conforma mais com este mundo, como diz Romanos 12, não vive mais conformado com as concupiscências desse mundo, não vive mais amarrado, preso ao pecado, sabe? É livre, foi, sabe? Foi enxertado na videira verdadeira, sabe? Foi declarado filho de Deus em justiça, em poder, tudo mérito do Senhor, tudo conquistado pelo nosso Senhor, porque nós, de nós mesmos, não podemos fazer isso. Jesus está falando, olha, nós não temos o poder de fazer tudo isso nas nossas vidas acontecer, mas Deus faz por meio do seu Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, e Ele faz isso na minha vida e na sua vida, é uma obra maravilhosa. Então é um convite para você nesta tarde, para você que ouve essa palavra, não sabemos aonde vai chegar, mas para você que ouve, você aí que está ouvindo a mensagem do Evangelho, o seu coração tem se enchido de fé e você declara, sabe, queira declarar Jesus como seu Senhor, você recebe, crê nele, crê no Filho de Deus, né? A palavra de Deus diz que a salvação é pela fé, é graça de Deus, é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, à medida que nós cremos, à medida que nós cremos no Senhor Jesus, à medida que nós confessamos Ele como Senhor e Salvador, nós vivemos este processo de regeneração, nós nascemos de novo, Deus te dá uma nova oportunidade. Talvez você olhe para a sua história e ache que acabou, ache que tudo terminou, que não tem mais jeito para você, mas eu digo para você nesta tarde, Deus te dá uma nova oportunidade, Deus te dá uma nova chance de escrever uma nova história, de viver algo novo, sabe, de virar essa página e você passar a ser feliz, se reconciliar com Deus, sabe? E ter essa comunhão profunda, essa intimidade profunda e viver na plenitude do Espírito. Deus tem isso para você, Deus tem isso para nós, em nome de Jesus. Creia nisso, né? Deus, ele deseja, assim como Jesus disse para Nicodemos, que era necessário, é necessário para mim, para você também, né? Não despreze a quem despreze, né, o reino de Deus, a quem despreze as coisas do Espírito, mas nós valorizamos, né? Então a regeneração, ela envolve uma mudança profunda da velha vida de pecado e uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Então agora nós não vivemos mais como nós vivíamos, não vivemos mais na prática do pecado, não vivemos mais, sabe, nos deleites dessa vida, não. Agora nós vivemos uma vida em obediência, uma vida de santificação, e o processo de santificação na nossa vida, que regeneração e santificação caminham juntas, né? E nós sabemos que o processo, ele é gradativo, ele é contínuo nas nossas vidas, né? Então cada dia nós renunciamos, cada dia nós abrimos mão das nossas próprias vontades. É uma guerra constante entre a carne e o Espírito, e vence aquele que nós alimentarmos mais. Então que nesta tarde nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a nascer de novo e a santificação, para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas de maneira profunda, para que todos aqueles que estejam à nossa volta vejam que verdadeiramente Deus fez uma obra transformadora nas nossas vidas. Agora nós obedecemos a palavra de Deus, andamos debaixo dessa palavra, sabe, abrimos mãos, sabe, de estarmos no meio da roda dos escarnecedores, no meio de fofoca, no meio de brigas, de intrigas, né? Nós deixamos para trás a nossa velha natureza, a natureza, sabe, aquela natureza difícil, indomável, né? Mas não, nós nos subjugamos ao Espírito Santo, nos submetemos a Ele, deixamos que Ele, sabe, nos guie, nos conduza, nos ajude, colocamos o nosso temperamento diante do Senhor e Ele vai trabalhando, e à medida que Ele vai trabalhando nas nossas vidas, nós vamos produzindo o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio, é temperança e outros mais. Então, à medida que nós vamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós, o Senhor vai nos conduzindo nesta nova vida, vai nos dando a oportunidade de viver essa história nova, sabe? Tantas pessoas
pessoas que nós vemos que viviam uma vida, sabe, de derrota, de frustração, de choro, de percas, e hoje Deus restaurou a casa, restaurou a família, sabe, Deus trouxe para sua presença, tirou, sabe, as mágoas, as marcas, transformou, libertou, restaurou de maneira poderosa, e hoje são felizes, e hoje andam na presença de Deus, e você olha, né, a gente conhece, a gente olha e fala, meu Deus, verdadeiramente nasceu de novo. Deus fez tudo novo na vida dele, na vida dela. Então, que você nesta tarde, que você permita que o Espírito Santo trabalhe, faça também esta obra linda na sua vida, deixa ele te tocar, sabe, deixa ele te curar, deixa ele te libertar, deixa ele falar com você, sabe, fala mesmo, dobra o seu joelho aonde você estiver, peça ao Espírito Santo, muda a minha vida, muda o meu ser, muda a minha mente, muda o meu coração, me transforma, sabe? Creia nessa palavra. Nicodemos teve uma oportunidade ímpar, estava na presença do mestre dos mestres e se deixou, sabe? Ali aprendeu, abriu mão por um momento de tudo aquilo que ele sabia, sabe? Se esvaziou ali naquele momento para aprender com o mestre dos mestres. E ele ali, eu tenho certeza absoluta que Nicodemos foi tocado, que ele entendeu e compreendeu a mensagem do Evangelho. Então, que você entenda e compreenda nesta tarde, Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, sabe? Deixa Deus trabalhar na sua vida, não é o fim. Eu digo para você que não é o fim. Deus ainda tem uma história nova para fazer na sua vida. Deus, ele sempre está com as mãos estendidas, sabe? Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar, nos restaurar, a nos curar, a nos levar mais além. Ele tem isso para você também. Então, eu quero orar e pedir ao Senhor que toque na sua vida nesta tarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por este ouvinte, meu Deus, que está, Senhor, assistindo esse vídeo, que o Senhor visite, meu Deus, poderosamente, que o Senhor toque, que o Senhor fale de maneira poderosa, que o teu Espírito Santo possa convencê-la do pecado, da justiça, do juízo, meu Deus, que eles também possam ter essa oportunidade de viver esse novo nascimento, meu Deus, assim como Nicodemos foi tocado, que esse homem, que esta mulher, este jovem, esta criança seja tocado também, que teu Espírito Santo haja espaço, Senhor, para trabalhar nesta tarde, é o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, deixa Ele trabalhar, deixa Ele te envolver, deixa Ele te abraçar, deixa Ele agir na sua vida e você vai ver coisas novas vão acontecer no nome de Jesus Cristo.